Galera, sejam bem-vindos. Dia 13 de março, vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo com o petróleo e com as medidas que o governo tenta fazer para mitigar o efeito do preço do petróleo sobre a economia brasileira. Primeiro, a gente tem que entender que é um cenário de guerra. O Brasil não está contratando essa crise, ele está basicamente sendo refém dessa crise. E mais, as medidas que o governo vem tomando são medidas que obviamente são erradas, porque a gente não consegue prever o que vai acontecer. Então, falar que a medida do governo é certa é uma loucura, mas ao mesmo tempo falar que ela é errada também está certo. O único ponto é o que poderia ser feito de melhor. E aí, quando a gente pensa nesse cenário, o que não poderia ser feito é a inanição, ou seja, deixar o preço decolar, esmagando o setor de frete, que obviamente já tem contratos vendidos a um preço estabelecido e obviamente a um preço que não antecipou uma possível guerra entre Irã e Estados Unidos. Nesse sentido, o governo, então, de uma certa maneira, mesmo errando, obviamente, tem errando na medida, mas acerta na movimentação. Então, acredito aí que isso deva ser feito. Acho que a gente precisa pensar menos do ponto de vista lógico e pensar um pouco mais do ponto de vista estratégico. E a estratégia para mim está acertada. O segundo ponto é que o Brasil precisa aproveitar esse momento para rediscutir de novo essa política monetária em que se pensa que os juros para cima resolve qualquer tipo de problema monetário. Então, uma inflação provocada por choque de oferta seria resolvido por juros mais altos. Faz algum sentido? Bom, só na cabeça de quem não leu um único manual de economia. Juros para cima fazem com que você invista menos e essa queda no investimento gera menos pressão de demanda, então no curto e médio prazo você teria aí algum tipo de solução, mas obviamente vindo do investimento. Choques de oferta não tem nada a ver com esse canal de transmissão, então juros para cima nesse cenário pode até piorar. E o terceiro ponto é que a gente precisa de fato tentar entender por que a gente não refina petróleo, sendo que a gente tem aí autonomia do ponto de vista comercial, porque a gente exporta mais em volume petróleo bruto do que importa de petróleo refinado. O único ponto é o porquê que a gente não refina e verticaliza essa cadeia de produção, e uma das respostas é que a taxa de juros muito alta fazem com que esses investimentos estratégicos se tornem, às vezes, economicamente inviáveis, só que em cenários de incerteza, como a gente tem observado, mostra que, mesmo economicamente inviável, em alguns períodos é basicamente muito estratégico que um país soberano tenha a capacidade de refino, como a gente pode pensar em várias economias do tamanho do Brasil. É isso, forte abraço e até a próxima. Defende meu pai. I like him. Quando ele falasse a prestação que você iludiu nós. A agenda foi muito intensa. Quando sobrava uma hora, eu tava um pozinho da rabiola. Mas tá certo, rapaz. Viva a liberdade, rapaz. O governo tá certo, rapaz.